Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É com muita alegria que estamos aqui nessa casa abençoada. Agradeço o convite de poder colaborar para a nossa reflexão da noite de hoje. Temos falado que as casas espíritas, os centros espíritas, estão fechados fisicamente, mas em compensação eles foram multiplicados, porque cada espírita presente aqui nessa live, cada espírita, ele passou a ter um pontinho de luz a mais dentro do seu lar, né? Independente do culto do Evangelho cristão, mas os centros espíritas se multiplicaram. Então é com alegria, com muita alegria, com gratidão que estamos aqui. Agradeço na pessoa da Esther, né, amiga querida da livraria, no qual temos uma amizade, um carinho, e pela amiga Ângela, pelo convite. Nos sentimos honrados e gostaríamos de que, na noite de hoje, a paz de Jesus possa estar dentro de nossos corações, assim como dentro dos nossos lares. Então, nesse momento, vamos iniciar o nosso estudo, a palestra da noite de hoje. Então vamos orar, meus irmãos. Nesse instante, Jesus, te agradecemos, querido mestre, querido irmão, pela oportunidade do estudo, do aprendizado, do encontro, Senhor, das benesses que com certeza iremos receber e também das energias que iremos multiplicar e espalhar para todos os cantos deste mundo. Agradecemos mais uma vez por estarmos em família, em amigos, para que possamos estudar um pouco mais, Senhor, dos Teus ensinamentos. Agradecidos estamos por esta oportunidade, que os benfeitores espirituais, os guias protetores desta casa tão abençoada, que é a SEF, Sociedade Espírita Fraternidade, que todos esses irmãos amigos possam, em visita aos lares de todos os nossos irmãos, frequentadores e amigos desta instituição. Que assim possa ser, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje é uma alegria muito grande, como já disse no início, de estar nesta casa tão maravilhosa, abençoada. E o nosso estudo, ele está baseado neste livro para uso diário, né, do nosso querido Raul Teixeira, pelo Espírito Joanes. E a parte que nos coube é no capítulo 22, Eduque as Emoções. Este livro, meus irmãos, né, a maioria de vocês já deve conhecer, né? Mas ele é um livro fantástico, contém 30 capítulos maravilhosos que valem a pena usar no culto do Evangelho no lar, né? Porque no final de cada lição ele remete ao Evangelho segundo o Espiritismo.
Então ele é um livro assim maravilhoso para as nossas reflexões. E dando início ao nosso estudo da noite de hoje, né, a gente vai falar sobre educação dos sentimentos. É claro que o tempo que teremos aqui hoje não dá para explorar bem esse tema, mas vamos abordar da maneira como o nosso benfeitor fez aqui, o Joanes, né, através da mediunidade do nosso querido Raul Teixeira. Então ele vem dizendo para gente que a educação da mente é o quê? É uma grande dificuldade para a maioria das pessoas, ou seja, para a maioria de cada um de nós, né? Sentimentos que ele vem descrevendo aqui no livro é sobre simpatia, né? Fraternidade, sobre amizade. Então, a simpatia, como o benfeitor vem dizendo aqui, muitos de nós rapidamente temos a simpatia quando encontramos aqueles espíritos amigos que gostamos, né? Esses são os mais fáceis de termos simpatias, quando temos afinidade de imediato com esses corações. Tem pessoas que uma única vez ela já nos traz tanto carinho, tanto amor, tanto acolhimento, que já nos sentimos amigos desses irmãos. Eles nem precisam fazer muitas coisas para que ganhem a nossa afeição, a nossa amizade, não é verdade? E, em contrapartida, nos entregamos a essa amizade, não nos envolvemos com esses irmãos. Então, mais à frente, como o benfeitor nos diz, acontecem as decepções. Muitas das vezes acontece, mas aí a pergunta que nos cabe: nós ficamos decepcionados com o outro, com o amigo, com esse irmão? Por quê? O benfeitor nos diz que nós colocamos todas as nossas afeições, os nossos anseios, a gente só enxerga o lado bom da criatura. Que bom que fosse sempre assim, que pudéssemos enxergar sempre o lado bom da criatura. Mas quando gostamos da criatura, não vemos defeitos nela. Eu tive um amigo muito querido que já partiu para a pátria espiritual, que ele dizia sempre, né, nas nossas rodas de conversa, que amigo para ele não tinha defeito, tá? Mas o inimigo, se não tivesse defeito, ele arrumava. E é dessa forma que acontece com a gente no nosso dia a dia, não é verdade? Então, o benfeitor, o Joanes, coloca para a gente as decepções que temos com os outros. Mas essas decepções são as nossas frustrações. É o que a gente coloca de anseio em cima daquela amizade. Ficamos esperando trocas, esperamos demais um dos outros. A amizade sincera, ela não pode ser seguida por esse viés. Não podemos esperar nada do outro em troca. Se gostamos, se damos o melhor de nós para aquela amizade, não podemos cobrar se o outro derrapar, fizer algo que não gostamos. O ideal é que, no início dessa simpatia, não nos entregamos de cara e abrimos o nosso coração de uma única vez. Isso deveria ser aquele roteiro mais seguro para que a gente não sofresse tantas decepções.
mas infelizmente ou felizmente acreditamos no ser humano, gostamos do ser humano, então abrimos o nosso coração e nós ficamos aguardando que aquele outro corresponda com a nossa amizade, que ele retorne do jeito que a gente está doando. E não é assim. A gente vai doar sem esperar nada em volta, né? Não é verdade? Não é dessa maneira? Então, esse amigo novo, né? Essa simpatia, para que possamos cultivar da melhor maneira possível, precisamos o quê? Não apostar todas as fichas nesse relacionamento. É uma construção, é uma amizade que todos os dias vamos ali regando como uma plantinha. Então não podemos esperar muito, porque pode ser que ele venha nos decepcionar, assim como nós podemos também decepcionar o outro. Isso acontece também muito, meus irmãos. Não somos só nós que sejamos a vítima, mas nós também causamos decepções no outro, não é verdade? E devagar, como o benfeitor nos fala, o Joanes, para que possamos abrir os nossos corações ao outro, para que não soframos tantas decepções. Então, como fazer essas amizades crescerem? São gestos de fraternidade, de cooperação. Então, como eu disse, é um crescimento, né? A gente vai regando. E quando a gente fala em sentimentos, né? Eduque os sentimentos, educação dos sentimentos, muitos de nós temos sempre uma pergunta, né, que nos fazem ou fazemos ao outro, que é: o que os outros esperam de mim? O que os outros esperam de mim? E se a gente fizer o contrário também, o que eu posso fazer pelo outro? O que eu posso fazer pelo outro? Né? Então, é uma via de mão dupla. Né? Então, o que os outros esperam de mim? Por que eu faço o que eu faço? Como lidar com os desequilíbrios dos outros? Essa pergunta é a pergunta da atualidade. Quanto mais convivemos, mais vamos aprendendo a lidar com os desequilíbrios dos outros. Nós também temos os nossos desequilíbrios. Não é verdade? Não é só o outro. Não é só o outro. Nós também temos os nossos dias difíceis. Quais os sentimentos? Vamos lá fazer uma autorreflexão. Quais os sentimentos que estamos armazenando no nosso coração? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Então, são perguntas que no dia de hoje, com todo esse acontecimento à nossa volta, nos fazem refletir, em especial dentro do nosso lar, não? Dentro do nosso lar, como estamos trabalhando todos esses sentimentos dentro de nós, né? Por que eu ajo de determinada forma ainda? O que os outros estão esperando de mim? Como lidar com os desequilíbrios dos outros? Então, precisamos exercitar vários tipos de sentimentos na nossa vida, na nossa convivência.
começávamos a dizer o seguinte, que tudo na nossa vida, ele começa, qualquer ação que vamos realizar, ela começa com um sentimento. Precisamos ter um sentimento para alguma coisa. Então, lá atrás, quando, com certeza, o nosso querido Raul Teixeira teve a vontade, né, ele teve um sentimento que brotou nele para a fundação da casa, para a fundação da obra social. Então, a primeira coisa que veio nele foi um sentimento, uma vontade de executar. Então, o sentimento está presente no nosso dia a dia. E a segunda ação que ele teve foi executar essa tarefa, né? Então, tudo começa com sentimento. E esse sentimento, muitas das vezes, primeiramente, é a nossa vontade em executar alguma coisa. Esse sentimento todos nós temos, sejamos nós aqui, ou seja, o nosso irmão que está privado da liberdade física, ou a nossa irmã privada da liberdade física, que se encontra nos presídios. Eles também tiveram um sentimento que esse sentimento já foi diferente de a fundação de uma casa, ou de compra de alguma coisa, ou de um desejo que queríamos tanto. Então esse irmão que está lá no presídio, o sentimento dele foi o quê? Foi de raiva, de ódio. Ele teve um sentimento primeiro que o levou a cometer ao quê? A fazer uma ação. Então ele tinha o ódio, a raiva. E no segundo momento ele fez o quê? Ele foi para a ação, para o crime. Então o sentimento, ele está aqui junto de nós para todas as coisas que realizamos em nossas vidas. Então, a raiva, o ódio, a cólera, a maledicência, a vingança, o egoísmo, o orgulho, não é verdade? Sabemos, né, que existem no livro Desperte, Seja Feliz, de Joana de Ângeles. Ela fala que nós temos 3 adversários que atrapalham a nossa paz. E esses 3 adversários são a depressão, o ressentimento e a exaltação. Olha que interessante. A depressão é aquele sentimento que pode estar o dia mais bonito, que a pessoa vai enxergar um dia nublado, chuvoso, triste. Dessa forma, é esse sentimento, é totalmente contrário. O ressentimento, a Joana diz pra gente que ele se assemelha ao mofo. Olha que coisa interessante. O mofo é aquela coisinha, né, verde, que sai uma espuminha, que fica agarrado, que a gente tenta remover essa mancha e a gente não consegue tirar essa mancha das paredes, das roupas. Então, olha a comparação que ela faz, que o ressentimento é como o mofo. Então, ele é difícil, né, da gente conseguir retirar. E a exaltação é uma faísca elétrica. É uma faísca elétrica. Aqueles momentos que temos, né, intempestivos, né, que queremos executar alguma coisa e sai aquela faísca, estamos exaltados, não pensamos nas consequências, queremos porque queremos. Então, são 3 inimigos, tá? Eles são 3 inimigos que atrapalham a nossa paz, diz a nossa benfeitora espiritual Joana de Ângeles, né? E nessa história toda, a pergunta também que nos cabe é:
quem eu sou. Quem eu sou no dia a dia. Quem é essa pessoa? Quem sou eu? Então, a chamada é sempre para o autoconhecimento. A doutrina espírita sinaliza sempre isso. Então, quando procuramos nos conhecer melhor, já vamos dando um passo de cada vez. E como fazemos esse autoconhecimento? São nas pequenas coisas. Então, se eu tenho uma mesa maravilhosa na minha frente, porque espírita adora uma mesa bonita, arrumada, né? Um lanche gostoso, eu vou olhar para aquele bolo maravilhoso que eu sei que eu não posso comer, porque vai me fazer mal, porque eu sou diabética. Eu não sou não, tá? Graças a Deus. Mas aquele que tem alguma doença, alguma dificuldade, que não pode comer determinados alimentos, ele vai olhar para aquele alimento e não vai comer. Não vou comer o doce, porque vai me fazer mal. Isso já faz parte do nosso autoconhecimento. Eu não vou sair à noite sem levar o meu casaco, porque eu sinto muito frio, eu passo mal de frio. Então eu vou passando a conhecer o quê? O meu corpo físico. Já é um caminho. Mas quando ele vai falando pra gente de autoconhecimento, é uma coisa maior, né? É uma coisa maior. Então, lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? É a pergunta que Kardec faz aos espíritos. E aí a resposta que os espíritos dizem é: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então, é sempre nos levando ao aprimoramento, ao autoconhecimento. E na pergunta 919A, Santo Agostinho, né, tem uma parte que é grande, e ele diz pra gente que quando ele estava encarnado, todos os dias ele fazia uma autoanálise. Ele procurava saber se o que ele fez estava coerente, se ele deixou de fazer alguma coisa em favor do próximo. Ele sempre fazia essa autoanálise, se ele poderia ter feito a mais, ou se ele deixou de fazer. Então aquilo ele anotava e era motivo de estudo para o crescimento dele. Então Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz ali detalhadamente a maneira como podemos também fazer todo dia esse exame na nossa consciência. Se estamos deixando de fazer alguma coisa em favor do nosso próximo e em favor de nós mesmos. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver uma passagem que nas instruções dos Espíritos, que o Lázaro fala sobre a lei de amor. E na lei de amor, ele vem dizendo para a gente que o homem, na origem, ainda são o quê? Os instintos. E mais avançado e corrompido, o homem tem sensações. E mais instruído e purificado, ele tem sentimentos. Ou seja, nós ainda estamos tateando, né, nos sentimentos. Estamos aqui nas sensações. Estamos exercitando para que possamos realmente educar os nossos sentimentos. Então, as sensações, elas
é que nos auxiliam. Então, o Lázaro, ele diz mais, né, que quando Jesus, naquela ocasião, falou a palavra amor, os cristãos primitivos ficaram tão emocionados, né, que eles se entregaram aos circos, eles se entregaram aos martírios, porque eles entenderam o que era a palavra amor. Então, Lázaro, nesse capítulo, ele nos mostra sobre a lei de amor. É muito bacana, muito interessante sabermos desses sentimentos, né? Então, e uma coisa muito boa, né, que nós aprendemos na doutrina espírita, que graças a Deus, né, todas essas perguntas que trouxemos para a nossa reflexão da noite de hoje, elas são importantes para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento moral, espiritual, principalmente moral. Vivemos um momento que podemos exercitar os nossos sentimentos dentro dos nossos lares, com os nossos familiares, aquele ente querido que temos mais dificuldades. Esses são os que merecem mais a nossa atenção. São eles que nos apontam também os nossos defeitos, naquilo que ainda precisamos melhorar, precisamos nos aprimorarmos. Então, graças a Deus, a doutrina espírita, né, Allan Kardec, lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 4, ele coloca uma frase que é maravilhosa para nós espíritas, é de total consolação, porque nos cobramos muito, porque desejamos cada vez mais o nosso aprimoramento, o nosso crescimento, não queremos errar, erramos, porque não sabemos às vezes fazer diferente, fazer melhor do que estamos fazendo. Gostaríamos de estar sempre acertando, mas estamos aqui num mundo de provas e expiações, e este mundo é o que temos a oportunidade desse crescimento. Então só temos a agradecer por essa frase maravilhosa que Allan Kardec nos trouxe, né? E que acalma o nosso coração. E não nos sentimos tão culpados quando tropeçamos. Ele diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Olha que maravilha! Ele não disse que os espíritas são perfeitos. Ele disse que somos aqueles que nos esforçamos para vencer e dominar as nossas más inclinações. Muito bom, mas não serve de desculpismo para que continuemos em erros. É simplesmente para nos dar ânimo para continuarmos neste trabalho de autoconhecimento. Então, quando o Espírito Joanes fala nessa mensagem, eduque as emoções, é claro que teria muita coisa para que pudéssemos falar, né? Mas o tempo não nos permite mais por conta dos contratempos, mas ele nos remete a uma reflexão que eu gostaria de deixar aqui para a gente na noite de hoje. Ele diz assim: em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica o trem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho,
e o seu desprezo à suscetibilidade de alguém que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever, ao amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3, no parágrafo 9, como o benfeitor Joanes trouxe para a nossa reflexão. Então, existem situações que podemos evitar. Precisamos ter a humildade de entender que muitas dificuldades podemos evitar, sim. Contrariedades. Por que nos mantermos com raiva do outro? Por que o momento de a primeira impressão, né, que muitas das vezes temos com o outro, não mudamos de comportamento, não mudamos as nossas atitudes, não damos a oportunidade do outro se mostrar como ele é. A gente não dá a oportunidade, assim como muitas das vezes não temos a oportunidade, porque infelizmente, às vezes, a primeira impressão é a que fica, né? É a que marca, mas não deveria ser assim, meus irmãos. Essa primeira impressão nem sempre diz o que a pessoa tem de especial dentro dela, o que ela verdadeiramente é, o que ela verdadeiramente faz para colaborar para que no mundo haja mais fraternidade, mais amizade. Mas nós, com a nossa teimosia, não permitimos, muitas das vezes, que o outro se mostre. Então, precisamos lembrar do nosso Cristo, o Mestre Maior. Todas as vezes que alguém chegava perto dele, ele deixava um ensinamento. Ele não permitia que uma lição fosse tirada com aquelas palavras simples, envolventes. Ele fazia com que o outro se colocasse numa situação mais confortável, porque Jesus, ele não julgava ninguém, ele não condenava ninguém. Assim como lembramos da passagem da mulher adúltera, ela aguardava que Jesus pudesse fazer o julgamento dele, mas ele assim não fez, muito pelo contrário, ele diz para que ela continuasse o caminho dela, seguisse, né, para que nada e nada pior pudesse acontecer com ela. Então Jesus, ele não condenava o pecador, ele condenava o pecado, assim como nós precisamos ver o erro, não aquele que erra, porque nós, como assim disse Kardec, podemos errar, somos espíritos o quê? Imperfeitos, mas já entendemos que somos espíritos imortais, que estamos trabalhando para a educação dos nossos sentimentos. Estamos agora nas nossas sensações, mas que com o tempo, nesse exercício, eles irão crescer e serão sentimentos melhores. Jesus já nos disse isso. Então, essa doutrina tão maravilhosa que nos trouxe Jesus, ela é autoeducativa. Então, é o amor que vai mover esse crescimento que trazemos e buscamos dentro de nós. Ficamos muito felizes com a companhia de vocês, embora o contratempo da internet, a gente sabe que acontece,
Mas fico feliz por essa reflexão, tá? Que possamos cada vez mais lembrar que precisamos o quê? Da nossa reforma íntima. Porque já sabemos que quando fizermos a nossa passagem aqui da terra para o mundo espiritual, iremos sozinhos. Não iremos levar nada, porque já entendemos a realeza de Jesus, sabemos que somos espíritos imortais. Já sabemos disso. Então a gente fica muito feliz pelo convite, agradecemos imensamente. Desculpa o contratempo, não é, né? Por nossa conta, mas que o amor de Jesus possa penetrar dentro de nós, clareando os nossos corações, é o que desejamos, que Ele possa clarear os nossos corações, para que possamos cada vez mais enxergar, permitir que essa luz que trazemos dentro de nós, ela possa brilhar. Então, Jesus disse isso, que nós podemos brilhar a nossa luz, que podemos fazer o que Ele fez e muito mais. Então, meus irmãos, é com muita alegria em nossos corações que agradecemos a companhia de vocês, o carinho de vocês, a energia de vocês, e espero que tenha alcançado pelo menos um pouquinho a reflexão da noite de hoje. Então vamos, nesse momento, agradecidos que estamos, fazer a nossa prece de encerramento. Então vamos, meus irmãos, orar. Nesse momento, Jesus, Pai de eterna luz, agradecemos por este momento de reflexão, por este momento de paz, de alegria em nossos corações, de convívio espiritual com os nossos irmãos. Que na noite de hoje, Senhor, essas benesses tenham um alcance muito grande, Senhor, possam sair de dentro de nós e em favor de todos aqueles que estão em sofrimentos, Senhor, que estão nos hospitais, que estão, Senhor, desencarnando, que estão com essas enfermidades, Senhor, sem a cura. Que todos os lares aqui representados, Senhor, recebam a Tua presença, a presença dos médicos espirituais, que eles se acerquem de cada ambiente dentro dos nossos lares, envolvendo todos os nossos familiares, nossos amigos, nossos entes queridos, os nossos irmãos que estão nos outros continentes, dos outros lados, dos oceanos, Senhor. Todos os irmãos em humanidade sejam beneficiados com a Tua visita, Senhor. Vem, Senhor, junto de nós, trazer a Tua paz, trazer o Teu amor, a Tua fé. Dai-nos a Tua confiança, Senhor, a Tua serenidade, para que possamos ter cada vez mais dias melhores. Acreditamos que nada é por acaso, Senhor, e por isso, mais uma vez te agradecemos por nossas vidas, pela doutrina dos Espíritos e por Teus ensinamentos como exemplos vivos em nossas vidas. E assim, Jesus, agradecidos estamos, envolva cada um de nós para que tenhamos, Senhor, muita paz em nossos corações. Que assim possa ser, Senhor, graças a Deus. Que assim seja.